Bom dia. Marcos 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez grande multidão chegou-se a ele. E como era o seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Jesus agora tinha acabado de trazer um ensinamento, tinha explicado, falando que os cristãos tinham que ser o sal da terra, tinha explicado sobre o pecado, se um órgão do nosso corpo pecar, que seria melhor arrancar e por aí afora. E ele levanta então, ele vai para o lado da Judéia, e a multidão, o povão, estava seguindo. Nós temos que entender que desde quando Jesus iniciou o seu ministério terreno, desde quando principiou fazendo ali sinais, milagres, ele não parou de pregar o Evangelho, não parou de ensinar sobre o reino de Deus. Jesus pregava de várias maneiras, ele pregava de uma maneira direta, outras vezes ele falava através de parábolas, ou através de situações. O tempo todo ele estava mostrando o caminho do reino. Ele pregava sentado ao redor de uma mesa na casa de alguém, até mesmo de fariseus, quando ele era convidado para comer ali, para cear. Ele pregava sentado, às vezes, no monte, ou ali no gramado. Ele pregava sentado, às vezes, em um barquinho ali, para ter condições de falar com as pessoas. Ele pregava em pé, ele pregava andando, porque constantemente Jesus estava se movimentando de um local para outro, de uma cidade a outra, levando o Evangelho. Jesus veio para pregar o Evangelho. E ele, durante os 3 anos desse ministério terreno, é o que ele fez. Ele não parava. Certa feita, quando os discípulos vieram falar com ele, ele para um pouquinho, como falou, não, meu pai trabalha até agora e eu também. Ou outra feita, ele disse, falou, não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Então ele sempre estava levando o Evangelho, sempre pregando, sempre levando a mensagem, apresentando o reino de Deus. Isso para todo mundo, de forma distinta. Pregava nas sinagogas, né? Que era o templo dos judeus. E de toda maneira ele estava somente pregando o Evangelho. E que dessa vez também não foi diferente. Ele saiu, acabou de pregar, foi para o lado da Judéia, mas a multidão ali, o povo começou a seguir. Ele novamente, ele para e começa a pregar. Começa a trazer ensinamento para aquelas pessoas que estavam seguindo. Versículo 2. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se da sua esposa? Sempre tinha multidão seguindo Jesus. Isso as pessoas por vários motivos. Uns querendo receber um milagre, em busca ali de milagre, de uma cura. Outros realmente sinceros, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo aprender sobre o reino de Deus, querendo aprender sobre salvação. Outros somente por interesse outro
porque como já sabia que Jesus multiplicou pães e peixes, queria somente alimentar, encher a pança. Outros religiosos o seguiam com o objetivo de armar uma cilada para prendê-lo. Queriam que armar de alguma situação, algum jogo de pergunta, onde ele pudesse vir falar contra a lei de Moisés, porque eles eram seguidores da lei de Moisés. Se falasse contra as leis de Moisés, eles se levantariam contra, falaram, está falando contra a lei de Deus, contra a lei de Moisés, e teriam um motivo para acusá-lo, para prendê-lo. Ou então para que ele falasse contra César, contra Roma, uma vez que naquela época Israel vivia sob o domínio de César, né, de Augusto César, sobre o domínio de Roma. Então, o tempo todo, esses fariseus que acompanhavam, não com um motivo sincero de ouvir, de aprender a palavra de Deus, mas de pegar em alguma cilada, ou até mesmo que ele viesse falar alguma coisa que favorecesse a eles. Não é muito diferente da nossa época atual, porque são muitas as pessoas que vão a templo, a denominações, vão assistir pregações, mas com o objetivo de achar contradições no Evangelho, achar contradição na palavra, achar contradição ali no pregador, no pastor, para poder acusá-lo de alguma maneira. Também outros que vão com o objetivo de ouvir o pregador, o pastor, falar alguma coisa que venha favorecer, por eles saberem que estão no erro, que estão no pecado, e não querer abandonar o pecado, ficam procurando um escape, ficam procurando uma maneira de justificar o seu pecado. E infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, como existe pregadores que eles estão a preocupação de agradar o povo, de agradar as pessoas e manter os templos cheios, a casa cheia, e assim cada vez manter uma arrecadação, ou está aumentando cada vez mais a arrecadação. Eles pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Já não condenam o pecado, já não existe santificação, já não falam nada disso, porque isso só vai fazer com que as pessoas se afastem. Então a preocupação deles são outras. A preocupação é agradar, encher o templo, inflar esse templo. Então eles pregam, eles não condenam o pecado nem nada disso, e o povo gosta. O povo quer saber daquilo, não, Deus está abençoando, Deus está te curando, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você não tem que fazer nada. E é isso que querem. Então, da mesma forma, essas pessoas agem como estes fariseus. Então eles perguntaram a Jesus se era permitido, se podia o homem, por qualquer que fosse um motivo qualquer, separar-se da esposa, abandonar a esposa, divorciar-se da esposa. Então não, por um motivo qualquer. Interessante que é uma pergunta curta e direta que eles fizeram. E não vamos olhar nem o contexto, porque se fôssemos verificar lá na lei de Moisés, nós fomos verificar lá em Levítico, para entender melhor sobre esse ponto, quando Moisés falou a esse respeito. Mas não importa. Então, eles queriam saber isso, ou seja, justificar. Ah, não, cansei da minha esposa, eu posso divorciar, separar, que não tem problema. Ah, minha esposa, ela tá muito chata, eu quero divorciar, então não tem problema. A família da minha esposa eu não gostei da família da minha esposa, vou me separar.
ou a minha esposa me traiu, eu quero separar dela, eu quero divórcio. Por mais que ela se arrependa, peça perdão, eu quero divorciar dela. É isso que ele quer. Ele perguntou isso. É permitido o homem... Aqui está uma direta, mas a pergunta é exata se é permitido o homem separar da sua esposa, né? Por qualquer motivo. Olha a resposta de Jesus. Jesus também foi direto no versículo 3. Inquiriu-lhe Jesus: o que ele ordenou Moisés? A resposta de Jesus foi uma outra para ele. Vem cá, o que Moisés falou? Porque esses fariseus, estes religiosos, dizia-se conhecer e ser praticante da lei de Moisés. Dizia ser homens de Deus. Se eles têm conhecimento da palavra, então peraí, Jesus falou, não, eles têm conhecimento, então vai responder na palavra. O que Moisés está falando? Ou seja, não está indo com Jesus aqui, não está mostrando para eles que ele não está indo contra a lei de Moisés. Que eles queriam que Jesus falasse contra a lei de Moisés. Jesus não falou, mas peraí, o que Moisés falou? O que está na lei? O que está escrito ali na lei de Moisés? Versículo 4. Então eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Falou, olha, Moisés permitiu, Moisés concordou que o homem fizesse uma certidão de divórcio, né? Ou seja, que divorciasse da sua esposa. É que Moisés autorizou, mas olha que nós estamos falando de Moisés, não estamos falando sequer de Deus, estamos falando de Moisés. Moisés deu essa autorização, sim. É inegável, você encontra isso lá no Antigo Testamento. Também eles não foi mais além. Versículo 5. Esclareceu-lhes Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza da dureza dos vossos corações, né? Eu vou até olhar aqui rapidamente em Deuteronômio, eu creio que é Deuteronômio, se não me engano, 24. Deixa eu ver se é isso mesmo. É exatamente, Deuteronômio 24, no versículo 1 diz assim: quando uma mulher, isso era a lei de Moisés, quando uma mulher tiver esposado, quando um homem estiver esposado uma mulher e formalizado um matrimônio, ou seja, quando tiver casado, né, é homem casado, mas pouco tempo depois descobrir algo nela que ele reprove, e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Isso foi o que Moisés falou. E o que eles se apegaram nisso. Aí já vieram falar com Jesus, Jesus falou não. Moisés deixou escrita essa lei, Jesus não está negando isso, por causa da dureza do coração de vocês. Está dizendo, olha, Moisés deixou esta lei, esta permissão, esta autorização, por causa da dureza de vocês, do coração de vocês, ou seja, por causa da impossibilidade, da incapacidade de vocês perdoarem. É por esse motivo. Como vocês não conseguem perdoar, então pode dar a carta de divórcio. Mas Jesus vai mais além, nós vamos ver os ensinamentos dele. Então só dá realmente o divórcio, que Jesus mostrou para eles, é porque eles eram duros de corações. E nós sabemos, se nós temos dificuldades em perdoar, se nós não conseguimos perdoar os nossos semelhantes,
também não seremos perdoados por Deus. Deixa isso bem claro, inclusive a base da oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, fala sobre isto. Perdoar para ser perdoado. Se nós não perdoarmos os outros, Deus, o nosso Pai, também não nos perdoará. Ou seja, se eu sou casado, eu não perdoo a minha mulher, eu divorcio, eu não quero saber dela, eu mando ela embora, Deus também não vai me perdoar. Deus também não me perdoará e eu com certeza vou padecer por toda a eternidade. Isto Jesus já respondeu de imediato, falando, só por esse motivo. Foi Moisés, não falou que foi Deus, não. Moisés deixou essa autorização porque vocês são duros de coração, vocês não conseguem perdoar. Versículo 6 ele fala, olha, entretanto, no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Aí Jesus agora os remete à criação. Muito aquém da lei de Moisés. Estão na lei de Moisés, ele falou, não, vamos falar então no início da criação, no início do mundo. Quando Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano, ele fez homem e mulher. Só essas classes, ser humano é homem e mulher. Então não existe, é uma terceira. Por exemplo, hoje existe essas doutrinas, criações do homem, né? Existe homossexuais, masculino ou feminino. Não existe, biblicamente falando. Para Deus existe somente duas classes, homens e mulheres, feminino e masculino. Nada mais do que isto. Olha bem que nós não estamos falando de lei de Moisés, estamos falando de coisa muito anterior. Estamos falando do início, da criação. É isso que Jesus está mostrando. E ele fez homens e mulher, homem e mulher. Versículo 7. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Olha, no início Deus criou o homem e a mulher. Somente isso. Os dois se casam, quando se juntam, torna-se uma só carne. Só aí a explicação de Jesus já deixa claro que é impossível a separação. É impossível o divórcio para o Senhor. Porque Deus o transformou estas duas pessoas em uma só. Ou seja, o que antes eram duas pessoas, agora são uma só. Por este motivo, não tem condição de existir o divórcio. Não tem condição de existir a separação. Seria a mesma coisa que suicídio. Exatamente. Seria um suicídio. Exatamente isso, porque seria a mesma coisa você pegar uma faca, cortar-se ao meio, uma serra, você se partir. Que o que vai acontecer? Você vai morrer. Então, se o Senhor, ele disse, olha, Deus fez uma mulher, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua esposa, e os dois tornarão uma só carne, e ele volta a afirmar, desta forma eles já não são dois, mas sim uma só carne. Se são uma só, como pode separar? Não tem como. Não existe. O que nós temos que entender é que não é um papel de um juiz, uma assinatura de um juiz ou de alguém do cartório, ou quem quer que seja, que pode separar. Essa união quem fez foi Deus. O que temos que entender que o divórcio é uma criação do homem, do ser humano.
mas que não tem nenhum valor diante do Senhor. Essas criações, hoje, por exemplo, criaram. Tem a questão de gênero, tem a questão de uma série de coisas, legalizado, está legalizado, por exemplo, o homossexualismo, uma série de coisas, legalizado o homem ser identificado como mulher, ou a mulher como homem. O homem legalizou isso. Da mesma forma que legalizou uma série de outra coisa. Tem lugar, pais já estão legalizando o uso de drogas. Assim também, em uma época, legalizou-se o divórcio. Mas isso é uma coisa humana. Isso são leis humanas que para Deus nada vale. Para Deus ainda continua sendo homem e mulher. Para Deus ainda continua sendo, casou, não tem como divorciar, não tem como separar-se. Ainda para Deus continua sendo drogas e afins considerado crime, pecado diante do Senhor. Isto é imutável, porque Deus é imutável. Ele diz, eu, Senhor, não mudo. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, esta criação do mundo. Agora, quando tem crente querendo divorciar, vivendo divórcio, porque realmente não conhece o Senhor, não são discípulos do Senhor, estão no mundo, vivendo no mundo. E o mundo jaz no maligno, você está morto no maligno, e quem estiver satisfazendo a vontade do mundo, com certeza vai perecer junto com o mundo. Por isso ele diz, por essa razão deixará pai e mãe e unirá a sua esposa. Os dois tornarão uma só carne. Desta forma já não são dois, uma só carne. É interessante que sobre o versículo 6, o 7, por essa razão deixará pai e mãe e unirá a sua esposa. Eu vejo casais ainda casados, mas o marido ou a esposa ainda está vivendo ali debaixo das ordens dos pais, ou na casa dos pais, ou orientação. E pai, tudo errado. Errado. Casou, você cresceu, casou, tem sua esposa, tem o seu marido, vai viver a sua vida. Os seus pais não têm direito, você não pode permitir a interferência dele no seu casamento. Você não pode interferir, aceitar a interferência de sogros no seu casamento. A vida é de você. Agora vocês casam, vocês vão fazer a família de vocês. Vão ter filhos, seus filhos vão crescer, vão casar. Vocês também não podem interferir na vida dos seus filhos, no casamento dos seus filhos. E vamos parar, as pessoas hoje querem simplesmente casar. Elas não planejam antes, deveriam ter sim um planejamento. Para quando casar, não ir morar na casa de sogro, não ir morar na casa dos pais. Ou fazer puxadinho ali, ou puxadinho aqui. É saber ter consciência, não, eu vou morar em X lugar, eu tenho condição de pagar o aluguel. Então vai alugar algum lugar, vai pagar. E vai viver lá. Ah, não, eu vou comprar um terreno, eu vou construir, eu vou comprar uma casa, um apartamento. Mas faça isso antes. Não case, não venha para dentro da casa de sogro, dos pais, ou fazer puxadinho no terreno deles, porque isso está errado. E você estando na casa deles, eles têm todo o direito de dar palpite e dar opinião do casamento. Então vamos aprender o que é deixar pai e mãe. Unir ao seu marido, ser uma só carne. O versículo 9 diz assim: portanto, que Deus uniu, não separe o ser humano. Casamento, eu sempre digo, você não é Deus que escolhe o marido, não é Deus que escolhe esposa para ninguém. Somos nós que escolhemos. Mas a partir do momento que nós casamos, aí Deus une. Aí somos só carne. Eu escolhi isso. Se eu escolhi uma pessoa errada, uma pessoa briguenta, uma pessoa adúltera, não importa. Agora ela é minha esposa e estou unido a ela até que a morte separe. Você escolheu o marido por N motivo,
que não os corretos, mas depois casou, é uma só carne. Você já não pode deixar, você já não pode separar. Enquanto está namorando, está noivando, você pode separar, você pode deixar, mas depois casado não. Conclusão, por quê? Porque o que Deus uniu não separa o homem. Não existe, como eu disse anteriormente, ninguém que possa separar. Hoje já banalizaram o casamento a tal ponto que as pessoas vão num cartório, vão os dois juntos lá, já saem de lá divorciados. Isso para os homens, para Deus não. Aí quando vão para o litígio, a esposa ou o marido, ou seja, uma das partes não quer assinar, o juiz assina, não, já estão divorciados. Mas isso volta a insistir para o homem, para a lei dos homens, para Deus não. Para Deus continuam casados até que a morte separe. Isso simplesmente é o mundo favorecendo o pecado, porque a pessoa se acha livre, não estou divorciado, eu vou casar novamente. Assim como tem pessoas, tá? Eu digo pessoas que se dizem pastores, estão orientando a pessoa, não, você tem que divorciar para você fazer a obra, você tem que divorciar para você fazer aquilo. Não, o contrário, eles estão empurrando as pessoas para a morte, porque não pode divorciar, em hipótese alguma. E todos que se divorciam e se aventuram em um novo relacionamento, um novo casamento, qualquer coisa, estão em adultério. E os adúlteros não herdarão o reino do céu. Por que adultério? Porque volta a insistir o que ele diz. Portanto, que Deus uniu, não separe o ser humano. Não é uma pergunta, é uma afirmação. O que Deus uniu, o homem não tem condição de separar. Não importa o meio, não importa o que diga, não importa o que pense, não tem condição de separar. As pessoas chegam para mim, pastor, mas existe injustiça, homens aí que batem nas esposas, que espancam, não. Se tem um marido que é espancador ou abusador, tá abusando, a esposa que ela vai na delegacia, esses policiais aí, existe delegacia especializada, existe leis especializadas, como a Lei Maria da Penha, que vai lá, que o denuncie, se ele tiver que ficar preso, que fique preso. Mas ela jamais poderá pedir o divórcio, ela jamais poderá divorciar-se. Ela tem que buscar no Senhor se santificar para que Deus, através da sua misericórdia, toque na lei no cônjuge para que ele seja liberto e ele venha a ser realmente um marido e venha a ter uma esposa de acordo com a vontade dele. Versículo 10. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. O assunto ficou de Mateus 19, nós lemos de uma forma mais ampla sobre isso. Inclusive, Mateus tem um versículo que as pessoas interpretam de maneira errada. Mas o assunto foi tão complexo, mexeu tanto, que os discípulos depois saíram dali, só estava Jesus, os discípulos se perguntaram ao Senhor, mas como é que é isso? Explica novamente para nós, que eles viram a seriedade. O que é o casamento, o que eu sempre falo, eu acho que as igrejas deveriam pregar, deveriam estar ensinando mais sobre o casamento, porque os jovens estão casando e por casar, estão casando totalmente despreparados. Então deveria ter um ensino, mostrar a seriedade do casamento, para que as pessoas não cometessem erros, casar para logo depois se divorciar. Porque tem muitos hoje que mesmo dentro de templo, dentro de igreja, já casam pensando em divorciar. Então os discípulos vieram perguntar a Jesus novamente, no versículo 11. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério contra sua esposa. Direto, não tem o que falar. Mais claro é impossível. Olha bem, ele disse. Então ele lhe explicou, Jesus, não é nenhum discípulo, é ninguém não. Ele disse, olha, todo homem, não existe exceção, que se separar da sua esposa, ele não abriu aqui um parênteses, não,
se fizer isso, fizer aquilo. Não. Todo homem que se separar da sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. Para não deixar nada parlamentar ou dúvidas, ele aqui ele fez questão de separar a questão do masculino e feminino. Apesar que a Bíblia sempre se refere, a maioria das vezes, quando fala o homem, está dizendo ser humano. Mas para não ter dúvidas, Jesus agora no versículo 12 explica, olha, da mesma maneira, se uma mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Então não tem, é o homem, a mulher, não, é todos. Ele deixou bem claro. Se um homem separar de você e casar novamente, está em adultério. Se o homem separar e casar novamente, está em adultério. A mulher da mesma forma, idem. Portanto, casamento é até que a morte separe. Não existe a menor possibilidade de divórcio ou separação. Eu li hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 10, até o versículo 12. Qualquer dúvida, esclarecendo na luz da Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.